Como obter sucesso contratando uma equipe de facilities, terceirizando o seu facilities. Tem gente que às vezes enfrenta grandes desafios, estão tentando fazer a gestão do facilities por conta própria. Consequência disso é aumento do seu trabalho. Tem gente que aumenta suas atividades e não sabe o porquê. Na maioria das vezes, você inclusive pode estar ficando mais cansado, mais sobrecarregado durante o dia. Talvez não sabe, não entendeu por que você está com sobrecarga de trabalho. Inclusive, a gestão do facilities pode estar tomando tempo e tomando a sua energia. Como é que eu faço para evitar isso? Um dos pontos que você pode utilizar é a terceirização. Agora, eu já tenho a terceirização, Alencar, e mesmo assim isso está acontecendo comigo, eu estou ficando mais cansado. O que pode estar acontecendo? É possível que a sua equipe do facilities ela não está sendo eficiente? É possível, mas não vamos trabalhar só no campo da eficiência, não. É possível que não exista um cronograma ou não exista um planejamento e por isso os trabalhos têm demonstrado a ineficiência. Agora, às vezes quando a equipe tem um planejamento, se existe um planejamento das atividades e a equipe não está conseguindo entregar, é preciso fazer ajustes. Às vezes dentro da equipe tem alguns colaboradores que às vezes não estão dispostos a executar, não querem fazer. Às vezes também já não se identifica mais com a cultura interna da sua empresa e às vezes não está satisfeito e quer ir embora. Agora, quando isso acontece, que o colaborador ele tem ali um cronograma das atividades e não está fazendo, é preciso quem faz a gestão do facilities ou na maioria das vezes, se você não tem uma empresa terceirizada para cuidar desse cenário, você vai ter que ir para o campo de batalha, vai ter que orientar, vai ter que acompanhar, fazer ali o acompanhamento. Agora, quando não tem uma terceirização, quando você não terceirizou seus processos de facilities, para você criar ali um cronograma, um planejamento, e detalhe, às vezes as pessoas interpretam mal o cronograma. O cronograma, gente, de facilities, não é a gente apenas anotar as atividades, não. Tem gente que anota as atividades, você pergunta, existe um cronograma? Tem um cronograma. Deixa eu ver o seu cronograma. Isso é muito comum, eu encontro por aí as pessoas dizendo que a equipe tem cronograma. Quando eu vou dar uma olhadinha, eu sou muito curioso, eu gosto de ficar olhando, às vezes eu vou visitar determinados clientes, pessoas solicitam propostas, a gente vai visitar para entender as necessidades, aquilo que ele está realmente precisando, e ali a gente pergunta, cadê o cronograma? Onde está ali? Você chega, olha, observa, tem ali uma folha anotada, as atividades, mas isso não é um cronograma, isso é um relatório das atividades que tem que ser feito. Agora, o que é e como faz esse cronograma? É exatamente isso. Talvez você que faz por conta própria, você não terá expertise e não tem o tempo suficiente para criar esse cronograma. Criar um cronograma, ele dá trabalho. A gente precisa acompanhar as atividades diárias do colaborador, de cada colaborador, e dali calcular, saber exatamente. E dentre um e os demais, existem pessoas que têm uma certa produtividade, produzem mais, e tem pessoas que produzem menos. E a gente precisa entender isso. Agora, a gente vai fazer uma média. Eu não vou pegar uma pessoa que às vezes é muito mais rápida e uma pessoa que produz com menos, gasta mais tempo para fazer. Então a gente vai ter a média. Então quanto tempo eu preciso para higienizar essas áreas? Então aí eu começo a criar um cronograma. Aí eu vou criar ali um planejamento diário das atividades, quanto tempo eu gasto para fazer as atividades, vou calcular ali e também vou fazer um planejamento semanal, um planejamento quinzenal e um planejamento mensal. Então eu crio ali um planejamento das atividades e ali o cronograma começa a rodar de uma maneira mais assertiva. Agora, quando não se tem isso, consequência disso, ambientes ficam sem serem limpos, as pessoas reclamam que estão sobrecarregadas, inclusive o pessoal do facilities, o pessoal que faz que está ali com a mão na massa o operacional, eles vão ficar reclamando que estão sobrecarregados e se não tem um planejamento fica mesmo, e fica com aquela sensação de que alguns estão fazendo e demais não estão fazendo. Então é muito importante ter um planejamento. Agora, quando não se tem uma terceirizada que cuida e que entende, que sabe exatamente como fazer, aí eles passam a deixar os cenários anotados, ou até mesmo você que não tem alguém que faz a gestão e está esforçando para fazer por conta própria, está achando que está fazendo mais economia, e na maioria das vezes não, porque você perde a sua energia, perde o seu tempo, você poderia focar em melhorar o seu produto, o seu serviço, aí você está gastando energia para fazer a gestão do facilities e, consequência disso, ainda não fica tão bem feito como deveria e precisa ficar. Fazer por conta própria é mais trabalhoso, é mais caro, você vai ter que ir para o mercado buscar profissionais,
Às vezes o profissional não vai adaptar com a sua cultura, com a cultura interna da empresa, e consequência disso os ambientes vão ficarem sem serem limpos e as pessoas ainda reclamando. Agora, volto a falar, quando existe um planejamento, e quem faz gestão de facilities, terceirizados que sabem fazer, que estão no campo de batalha, que vão adquirindo experiência ao longo dos anos, e que está preocupado em promover ali uma melhoria, que não está preocupado apenas em vender serviços para você, mas que está preocupado em transformar o seu dia a dia. E quando tem um planejamento, você vai observar que você vai ficar menos cansado. Por quê? Na maioria das vezes, você não vai ter que focar a energia ali cuidando da gestão do facilities e ali cuidando da equipe. Quando tem esse planejamento, todo mundo sabe exatamente quanto tempo é necessário, eu preciso para fazer. Ali a gente vai fazendo ajustes nos detalhes do serviço. Se o planejamento está funcionando, está sendo eficiente, a gente vai simplesmente fazer os ajustes ali dentro da equipe. Às vezes vai ter algum colaborador que não vai conseguir entregar dentro daquilo que a gente precisa, a gente ajusta, conversa com ele, orienta, treina, ensina se for possível. E às vezes entendeu também que não é possível, a gente faz a substituição e encontra ali um profissional que consiga entregar dentro daquilo que nós precisamos. Então, o planejamento do Facilities, ele não é apenas admitir as pessoas ou anotar as atividades e deixá-las no ambiente. Às vezes as pessoas se confundem, anotam as atividades, dão papel anotado lá para a equipe e diz para a equipe se vira aí. E às vezes não entende por que a equipe não está conseguindo entregar os resultados do jeito que você precisa. Gente, eu tenho terceirizado aqui e os ambientes não ficam limpos do jeito que precisa. Sempre eu fico com aquela percepção que está faltando alguém, que a equipe não está sendo eficiente, que está faltando gente para a produtividade. E às vezes não, às vezes inclusive, você pode inclusive estar com pessoas a mais no seu quadro pessoal e não está conseguindo entregar os resultados que você precisa, do jeito que você precisa. Por quê? Não existe um planejamento. E a falta de planejamento é exatamente isso. Ela faz com que as pessoas não produzam no tempo certo, não consigam entregar os resultados do jeito que você precisa, da maneira que você precisa, e consequência disso é os seus ambientes ficarão sobrecarregados. Você vai ficar sobrecarregado de atividades, sua equipe do Facilities não vai conseguir entregar as atividades do jeito que você precisa, e aí você vai ficar com aquela sensação de incapacidade. Agora, a terceirização, ela é a maneira mais eficiente, por quê? Quem faz terceirização de uma maneira eficiente, que está no campo de batalha, a pessoa entende e sabe exatamente aquilo que será feito e vai conseguir fazer o planejamento das atividades de uma maneira assertiva. E aí você terá os resultados de uma melhor maneira. Você não vai ter que ficar cansado, você não vai ter que ficar sobrecarregado para que você tenha os seus melhores resultados. A terceirização, ela é realmente uma das saídas para o seu negócio e vai fazer com que você tenha os melhores resultados dos seus ambientes ficarão limpos de uma maneira mais assertiva e, em consequência disso, você conseguirá produzir mais nas áreas do seu negócio. Então, a terceirização é uma das maneiras, é um dos modos de fazer com que você tenha os melhores resultados no seu negócio. Beleza? Vou fazer o seguinte, você que assistiu esse vídeo quer saber mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tem ali o meu arroba. Eu vou deixar ali, se você quiser saber mais, você me chame lá no meu direct, beleza? Um abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.